Bom, eu vou colocar de início aqui para a gente poder dar uma olhadinha. O vídeo do Morning Show, esse vídeo ele tem 3 anos e o interessante para mim do vídeo é primeiro a declaração do Olavo de Carvalho e depois a defesa do Caio Coppola. Caio Coppola é eu não vou dizer que ele é jornalista, é um comentarista político da Jovem Pan, ele era da CNN, do Grande Debate. Saiu do Largo São Francisco também. Exato, formado em Direito, saiu do Largo São Francisco. E o ponto dele, dentro das participações do Morning Show, era fazer, de certa forma, de um jeito assim muito abstrato, assim, um contraponto ao Fefito. Então ele era o responsável por pegar as notícias ali, as coisas políticas, fazer seus comentários e introduzir uma visão mais à direita. Caio, fica à vontade. Não, eu não vi o vídeo que você vai passar, mas só pelo que você falou, eu já estou do lado do Fefito. Eu conheço os dois. Eu conheço o Caio Coppola, meu xará, da Jovem Pan, e conheço o Fefito de quando eu via a Kátia Fonseca apresentando o programa Mulheres na Rede Gazeta. Ó, Kátia Fonseca tá na Band acho que há mais de ano, e eu não vi o programa Mulheres ainda, mas o Fefito era comentarista lá, o Fefito era hilário, era divertido. Caio Coppola sempre foi bizarro. Não sei o que vai passar, eu já tô do lado do Fefito. A Kátia que durante muito tempo contracenou com a Mama Brusqueta, né? Grande Mama Brusqueta. Gente, experiência pessoal. Eu estudei na Paulista 2 anos de cursinho. Eu não sou daquelas pessoas mais inteligentes que passam na estadual, na pública, logo de cara. Então eu fiz 2 anos de cursinho na Paulista. E eu lembro de estar um dia andando na Paulista e eu senti como se fosse assim um eclipse. Eu tomei um susto, eu olhei para frente, era a Mama Brusqueta. Ela é enorme e ela tapou a Avenida Paulista e eu passei do lado dela e eu achei mó barato. Foi assim, uma experiência muito divertida. Ela é muito grande. Era só o que eu queria comentar. E claro, outro comentário também de experiência. Eu já subi na Torre da Gazeta e uma vez eu encontrei o Serginho Malandro no elevador. Ele falou, 7º andar, pra cima, pra baixo. O bicho tava perdidaço. Foi assim, uma das experiências mais interessantes da minha vida. Encontrar Mama Brusqueta andando na Paulista, Serginho Malandro dentro do elevador e chegando na recepção estava o Gil Gomes. Não sei se vocês lembram daquele que fazia aquelas histórias, né? Uma baita de uma narração, um profissional maravilhoso do rádio. Né? Ele ocupava-se 1 hora do rádio contando uma história policial. E ele fazia assim, e não sei o que. E eu achei curioso que na TV ele fazia assim, no rádio você não via. Ele andava assim, eu não sei se ele tinha alguma questão com a mão, ele andava com o bracinho aqui. Ele falou, elevador, é pra lá. Eu falei, nossa, que sensacional. Mas enfim, experiências e diversões da vida do Caio Ferreira, não do Caio Coppola. Bota meu xará patético aí pra gente ver. Só deixa eu fazer uma pergunta antes. Esse layout que tá agora, vocês acham bom? Acham legal? Acham bonito? Ou preferem o que a gente tá do ladinho aqui, ó? Enfileirado na... Eu prefiro o do ladinho, que não tapa o rodapé. Não tapa nenhuma parte do vídeo. Por favor, só me digam se é audível, né? Agora, com relação aos homossexuais, vamos avançar nessa outra fala. É audível, mas o áudio está duplicado. Ele está saindo da rede, está saindo do seu microfone. Algo assim. Hoje em dia é obrigatório achar lindo a relação homossexual, fecha aspas. Mas aí eu já te passo logo de cara, passando aí um puxão de orelha em Olavo de Carvalho, porque ele, como astrólogo que deveria considerar que os astros e estrelas têm lá seus caprichos, entendeu? Ele não poderia ter feito uma afirmação. Como astrólogo, ele não deveria ter falado. É isso que ele falou como provocador aí no caso. Edgar, só para fazer uma correção, o termo usado por ele, eu tinha posto no roteiro... Gaysismo? Gaysistas, tá? Não foi o gaysismo. Gaysista. Ele responde uma pergunta, o primeiro termo utilizado por ele na resposta é gaysistas. Até porque gaysismo tá fora de uso, né? Denota uma anomalia, uma doença, enfim. É o ismo, né, no final. Ele aderiu ao politicamente correto, vejam vocês. Ai, Caio, tô curioso para saber sua opinião sobre isso. Eu separei uma outra frase dele também,
Ainda bem que a gente não pegou a mesma, Edgar, que é o seguinte, ele fala o seguinte, a moral judaico-cristã aceita grupos minoritários, mas não aceita que estes grupos ditem normas para a maioria. Aqui, a crítica que está por trás disso é as minorias organizadas, elas sequestraram o protagonismo político, né, criando uma maioria silenciosa que só foi se manifestar agora nas urnas. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque aqui ele está falando de aspectos morais, mas isso se aplica a vários campos da política. Por exemplo, qual que é a minoria que sequestrou o Congresso Nacional? A bancada dos servidores públicos. Aqui no Brasil, a gente tem a população total de servidor público é 5,6%. No Congresso, eles são 26%. Se você pegar o número de... Guilherme, a palavra é sua. Essa bancada dos servidores... Guilherme, a palavra é sua, porque eu não consigo nem comentar do meu xará. Eu fico emocional. Eu acho patético demais. Guilherme, a palavra é sua. A bancada dos servidores públicos está muito fraca, porque os servidores públicos só perdem, cara. Não lembro qual foi a última votação que teve que os servidores públicos ganharam alguma coisa, né? Claro, juiz, promotor, sim, né? Mas juiz e promotor não é servidor público do ponto de vista estatutário. Promotores e juízes, eles são membros de poder. Eles não são juridicamente considerados servidores públicos. Então, muitas vezes causa essa mistura, né? Só fazendo aqui um adendo aqui em defesa da minha classe. Não, você tem lugar de fala. Dentre nós, com certeza, você é o cara que tem lugar de fala. Parlamentares que já fizeram algum projeto de lei encampando as pautas desse grupo é mais de 300. Então é o seguinte, é um grupo minoritário dominando. Então, só para dar um exemplo, para o ouvinte perceber que isso daí não é uma coisa tão fora da caixa, isso realmente acontece. Até citando o Marcelo D2, eu me organizando, consigo desorganizar. Bom, voltando a falar então... Isso é o Chico Sainz. Isso é Chico Sainz. Então é o D2 citando Chico Sainz. Pode ser que sim. Cultura de... Ótimo, então vamos lá. Cultura de balada Causa lama. Filha da puta Boa. tem. Continua. Falando aí sobre o termo gaysista, né? O Olavo, ele fala muito da politização da sexualidade. Porque tudo que é pessoal é político. Foucault, né? Eu aprendi aqui com o Fefito. O que... Guilherme, a palavra é minha. Ele falou Foucault, gente. Tudo que é pessoal é político, diz o Fefito. Por que o cara diz isso? Ele diz isso porque aquilo que a gente faz no âmbito pessoal, privado, tudo mais, tem-se a noção de que ao sermos constituídos em sociedade, então o que a gente faz não é produto da nossa mera originalidade, né? Mas tem um lugar histórico, social, econômico, político, etc. e tal, né? O que não significa que essa análise pretende entregar uma prescrição, né, do particular, uma prescrição da vida privada. Uma coisa não tem a ver com a outra, né? A prescrição da vida privada é trabalho do moralista, não é trabalho da microfísica do poder, não é trabalho da arqueologia do saber, não é trabalho da genealogia do poder, aliás. Mas, por outro lado, na mesma entrevista, olha só, para surpresa de muitos, ele fala o seguinte, sobre as relações homossexuais e tal, ele fala, eu não me escandalizo, pode viver a vida sexual do jeito que quiser. A contraposição que ele faz é entre tolerar e respeitar, que isso fica muito claro nessa outra frase dele, contra aplaudir e incentivar. Eu acho que a dúvida dele é nesse sentido, porque qual que é o ponto? A gente não consegue nem legislar, nem controlar, e nem é correto a gente agir sobre o foro íntimo das pessoas. Ele cita o caso, por exemplo, do escritor Graciliano Ramos, que é patrimônio nacional, mas que chegou a declarar que ele tinha uma reação emocional e física negativa diante, por exemplo, de um beijo gay, por exemplo. Então ele fala o seguinte, você não consegue controlar isso. O que não pode acontecer é isso virar discriminação. Então, né? Caio, tem uma coisa que é uma diferença
que as pessoas precisam entender muito basicamente. O tal protagonismo da minoria que as pessoas falam não é exatamente uma busca por protagonismo, não. É uma busca por ter direitos que todo mundo já tem. Eu acho tão curioso quando as pessoas acham que LGBTs estão em busca de privilégios, quando o privilégio que LGBT está buscando é poder casar, adotar filho e dividir plano de saúde ou pensão e etc. Coisas que, sim, em alguns estados a gente tem jurisprudência e pode ter, mas ainda assim pode ter um juiz que passe uma caneta e a gente não tenha. Podem revogar o casamento. Tem uma diferença que ele diz aí entre tolerar e respeitar. Sim, Olavo, eu odiaria te ver beijando outro cara também. Não é a imagem que eu quero ter na minha cabeça, mas eu certamente te respeitaria por isso. Ninguém incentiva ninguém a isso. Se houvesse um incentivo, e eu acho que a pessoa é para o que nasce, eu pelo menos sou desde criancinha, se esse tipo de incentivo acontecesse, quando a gente vê um beijo entre 2 homens ou 2 mulheres no cinema ou na televisão, ia ter um monte de criancinha gay no dia seguinte. E veja você, Caio, cresci vendo um monte de beijo hétero e deu no que deu. Posso só... Pra fechar. Vai lá, para fechar mesmo. Então, pegando o último exemplo que o Fefito deu de adoção, adoção de criança por casal homossexual. Eu sou favorável, mas... Isso é uma estratégia olavista também. Tanto faz do que tá falando. O importante é você se mostrar ético. É você dizer o que você é a favor, o que você é contra. Então, se você vai, de repente, tentar entender uma situação específica de uma cidade que não consegue ser... As suas demandas de saúde não são atendidas, primeira coisa a se dizer, não, eu sou um cara ético, eu quero a saúde de todo mundo. Daí depois você começa a discussão, né? Da ótica da criança. E isso é determinante. Por quê? É menos a pretensão de adotar e mais a pretensão de ser adotado. O que é melhor para uma criança? É melhor para a criança crescer com pais. Mas imagina a seguinte situação, e aí que você entende essa crítica gaysista do Olavo. A seguinte situação... Não usa essa palavra, pelo amor de Deus. Não, tô só citando a reportagem. Você tem o casal... Ele quase teve uma recaída progressista. Você não eu tava com esperança. Não, direitos e garantias fundamentais pensando na criança. Você tem o casal heterossexual e o casal homossexual. Mesmo padrão socioeconômico. Para quem que a gente destina a criança? Na minha visão, para o casal heterossexual, até por uma questão de diversidade, para ele crescer com pai e mãe. Na minha visão. O vídeo ele meio que acaba por aqui. Por uma questão de diversidade, o casal heterossexual precisa ser escolhido para tomar conta de uma criança. Questão de diversidade. Para ter um mundo mais múltiplo e mais colorido e mais feliz, com mais gente, para a gente conseguir passar para as crianças toda a diversidade da nossa cultura. A gente precisa ter como critério ali, prioridade, a adoção de uma criança por um casal heterossexual. Coisa construída de tal maneira que tá tudo ali, é tudo muito sensato, né? Tudo muito sensato. Tudo faz um certo sentido. Não é uma crítica sobre ser gay, é uma crítica sobre a imposição do gaysismo, né? É isso. É que vocês não viram direito ali. Não tem nada a ver com homossexualidade, é sobre a imposição da homossexualidade. Que imposição, pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor do meu Deus, que imposição. Você precisa criar um espantalho, né, que não existe para você poder atacar, né? É sempre essa lógica, né? Você cria algo que não existe para você atacar. Você transforma uma realidade que é material, por exemplo, a questão da adoção, que é uma questão que existem casais gays que querem adotar, as crianças que estão... Gente, eu trabalho com adoção, né? Assim, é difícil ter pessoas que se interessam pela questão da adoção. Essa situação em que você tem um casal heterossexual da mesma renda com um casal gay disputando a mesma criança para adoção, isso não existe. Se existisse, não deveria haver distinção também nenhuma. Mas a questão é que simplesmente não existe. E quando se tem alguém que quer adotar e cumprir determinados requisitos, seja responsável, pode ser quem for, deve se louvar, né? Mas ele quer sempre, né,
sempre criar um espantalhozinho, alguma situação hipotética, que é aquela situação, mas vejam, se todo mundo virar gay, a humanidade não vai mais se reproduzir, porque o gay não se reproduz, quer dizer, você cria uma situação mirabolante, hipotética, só para defender o seu reacionarismo, né? Essa é uma tática absurda, trágica. Cara, em matéria de adoção, eu fico pensando na questão prática. Né? A primeira coisa é que tem um monte de criança precisando ser adotada, e jovens, etc. Segunda questão prática, casais gays estão adotando essas crianças. Beleza, vamos ver os efeitos, vamos ver as implicâncias. Não existe nenhum estudo ou nenhuma literatura apontando que, por exemplo, uma criança criada por um casal gay tem algum prejuízo emocional, cognitivo, ou que seja direcionada a uma homossexualidade. Isso é muito interessante. Não existe. Né? A nível de criação, os bebês, as crianças, elas precisam, claro que, de contingências ambientais que são representadas por uma chamada figura paterna e por uma chamada figura materna na literatura. Isso independe do gênero. Essa figura paterna é uma figura de castração, de colocação de limite, de imposição da linguagem, de imposição das normas sociais, de contar como que é o tabuleiro e como que se joga o jogo. A função materna, ela é uma função de acolhimento, de prevenção, de cuidado, de alimentação, de segurança e de conforto. E isso não necessariamente é feito por um homem e por uma mulher. Então a gente precisa de adoções. Tem casais gays, felizmente, adotando crianças e jovens. E vamos ver os efeitos. Olha na literatura. Não existe dado de que, pelo fato da pessoa ter sido criada por uma família homossexual, primeiro, são duas coisas importantes. Primeiro, ela vai ter prejuízo emocional, cognitivo ou social? Não tem. E segundo, que ela seria direcionada a uma espécie de homossexualidade. Isso também não existe. Então essa tese cai por terra. Sobre as funções, eu poderia dizer, por exemplo, que a gente poderia chamar de função 1 e função 2, tanto faz. A materna e a paterna. Tanto faz. Elas precisam acontecer, não são feitas pelo pai e pela mãe. São feitas pelos chamados outros significativos. Que são esses dois pais adotivos, essas duas mães adotivas, ou esse casal tradicional de homem e mulher, que podem desempenhar bem ou mal essa função. A garantia da gente ter um casal heterossexual não é garantia de que função paterna e materna serão bem executadas, pelo menos do ponto de vista de Winnicott, de contingência e de ambiente facilitador. Não é porque a gente tem, por exemplo, um homem e uma mulher criando uma criança, que essa criança vai crescer saudável, em um ambiente seguro, capaz de se expressar, capaz de se organizar, capaz de se integrar e virar um ser distinto, desejante. Não é pelo fato de ser um homem e uma mulher ali que configura este futuro. Independe disso. A questão são os cuidados, são os afetos ali envolvidos.